Eu tenho uma visão um tanto impopular que ela é pautada no seguinte: todas as pessoas elas são iguais. Mas se todas as pessoas são iguais e que partem do princípio que todas as pessoas tenham a mesma potência, no sentido de que exercer determinadas atividades em específico, o que poderia diferenciar umas pessoas das outras? E a minha análise central por algo completamente empírico é que um dos fatores que acaba diferenciando mais essas pessoas são a capacidade que essas pessoas têm de visualizar o próprio futuro. Então, quanto mais futuro a pessoa consegue visualizar, quanto mais variáveis a pessoa consegue colocar dentro do próprio planejamento, mais próxima da direção adequada para atingir esses objetivos ela vai estar. Então, se uma pessoa quer atingir, por exemplo, R$ 1 milhão, ela não vai atingir isso da noite para o dia. Mas se ela juntar R$ 1.000 por dia não, R$ 1.000 por mês, em tese, desconsiderando rentabilidade, demoraria 1.000 meses. Ou seja, muito tempo. E aí por isso que existe a grande beleza do efeito juros sobre juros para atingir esses objetivos. Então, se a pessoa consegue juntar R$ 1.000 por mês, em 30 anos, ela vai ter o equivalente a 360 mil de aporte acumulado. Mas com a rentabilidade nominal, eu assumi o risco de dizer que ficaria próximo de R$ 1 milhão, com a taxa ali de 10%. Como meu objetivo não é falar necessariamente de números, não fiz a conta. Então, se essa pessoa tem esse projeto de se comprometer a poupar com uma regularidade e assumir que a rentabilidade, que é um dos fatores exponenciais, né, o fator não exponencial, o fator exponencial que seria o tempo, mas um dos fatores principais para atingir esses objetivos no futuro, se ela tem tudo ali mapeado, ela consegue se aproximar desse objetivo. Mas para uma pessoa que não sabe para onde é que está indo, então ela pensa, vou juntar R$ 1.000 por mês. Mas surge ali um celular novo, uma viagem. Ah, eu tenho um valor guardado aqui, eu vou aproveitar para essa viagem. Então, o que difere essas duas pessoas seriam o que essa pessoa visualiza do próprio futuro. Teve até um estudo que foi feito há muito tempo atrás, que ele pega crianças e ele dá doces, né? Pega ali um doce, dá para uma criança e diz o seguinte: se você esperar 30 minutos, você ganha um outro doce. E isso serve para justamente medir o que a gente chama de desconto hiperbólico, onde a gente tende a subestimar o futuro e superestimar o presente. Ou seja, se uma criança tem ali quer o prazer imediato de comer aquele doce e abre mão de um duplo prazer por estar comendo ali duas balas, um estudo foi feito e mostrou que essas crianças que eram mais pacientes e que escolheram o benefício futuro e não o benefício presente, colheram bons frutos, né, na sua vida adulta. Então, o ponto principal que eu parto é que se uma pessoa tem uma clareza de visualizar o próprio planejamento e quanto mais elementos essa pessoa consegue colocar no próprio planejamento, mais próximo de atingir esses objetivos a pessoa vai estar. Mesmo que não seja necessariamente naquele período, naquela data específica, daquele jeito, mas ela vai estar trilhando um caminho e esse caminho se aproxima daquele objetivo. Então, se a pessoa quer atingir uma fluência em um determinado idioma em 3 anos, o que é perfeitamente factível, dependendo do prazo do tempo que a pessoa estuda, se a pessoa quer atingir em 3 anos, mas a pessoa não estuda, não tem como. Mas se a pessoa se compromete a estudar X horas por semana, em determinado tempo, consegue ali ter um cronograma de estudos, a pessoa consegue atingir esses objetivos. Então, o planejamento, ele serve para tudo, que é algo que eu especialmente gosto bastante, porque planejar sempre foi minha vida desde a época de colégio, onde eu tinha aquela determinada matéria para estudar e várias outras matérias para estudar, e eu tentava criar o plano perfeito. Com a maturidade me mostrou que planejamentos perfeitos não existem. Então, a maior parte dos planejamentos que eu criava nunca dava certo, e o que me ajudou a conseguir implementar foi criar margens para a implementação desses objetivos. Então, eu não tento preencher todas as minhas 24 horas, mas levar em consideração que numa janela
de 168 horas, né, que é o tempo que a gente tem semanal, acredito que seja 24 vezes 7, acho que deve ser mais ou menos esse número. Então, a gente vai dormir, a gente vai se alimentar, a gente vai ter nossas atividades de rotina, preparar, se arrumar, tomar banho, entre outras coisas. Trabalhar, tempos que a gente vai ter com a gente mesmo, ver um filme, alguma coisa do gênero. Mas se a gente consegue mais ou menos, tem um banco de horas. Se eu praticar exercícios físicos X vezes na semana com uma carga X, isso vai gerar um, um caixa ali para a gente se aproximar daquele objetivo de praticar exercício com mais regularidade. Que inclusive é um desafio que hoje eu estou enfrentando e eu parto de colocar o corpo em movimento. Tenho esse objetivo de tentar escalonar um pouco mais essa rotina, colocar esses marcos de sucesso, sabendo que existirão períodos que a gente vai estar um pouco mais engajado, períodos um pouco menos engajados, mas contanto que no todo a gente consiga ter essa visualização. Porque da tempo ao tempo é a coisa mais fantástica que existe. Então vale muito mais a pessoa fazer um treino de 30 minutos todos os dias do que tentar fazer um único treino de 3 horas e meia na semana, né? Então algumas coisas elas precisam ser por etapas, né? Afinal de contas, 9 mulheres grávidas não dão à luz a um bebê em um único mês. Então é preciso esperar o tempo das coisas, né? Não tem como a gente pular etapas. Então, o que eu busco fazer e o que eu busco compartilhar é fazer basicamente uma relação inversa. O que é que você quer atingir no futuro? Eu quero atingir isso daqui. Em quanto tempo? Dessa forma. A qual custo financeiro e de tempo que a pessoa vai ter que dedicar? Como é que isso vai se relacionar na rotina? Como é que a pessoa vai ter que gerenciar tudo isso? Então, são várias perguntas que não necessariamente a gente tem a resposta pronta, mas o quanto mais próximo a gente se associa disso, quanto mais de contexto a gente coloca, quanto mais elementos a gente inclui, mais próximo a gente fica de criar o planejamento que vai fazer com que a gente execute. Porque o mais importante não é a meta, mas é o sistema que faz com que a meta não falhe. Então, se a pessoa tem um objetivo de praticar exercício físico, se a pessoa no dia anterior já separa a roupa, já deixa ali a comida pré-pronta do que a pessoa vai utilizar, isso são formas que a pessoa utiliza de fazer com que aquela meta seja mais fácil de ser executada. Então, ela cria um sistema, não é somente ir, é criar o ambiente propício para que isso seja realizado da melhor forma, né? Então, eu parto muito do princípio de que se eu quero atingir determinados objetivos daqui a 10 anos, o que é que eu preciso fazer e o que é que eu preciso me tornar para fazer com que aquele resultado que eu almejo, eu consiga atingir ele. Não é necessariamente algo de imediato, mas eu tenho que ter planejamentos de dedicação, de tempo para viabilizar isso no futuro. Porque o grande ponto, quando a gente parte de planejamento, e apesar de lidar planejamento financeiro no dia a dia, a gestão de recursos escassos, mais escassa que existe, é o tempo. Porque a gente perde 24 horas todos os dias, ou ganha 24 horas todos os dias. E eu digo perde porque a gente não tem como voltar atrás desse tempo que a gente já desprendeu. São tempos que foram realmente perdidos. Então, o grande ponto, né, o grande score que a gente tem que fazer é o que que a gente vai fazer com o tempo que a gente tem pela frente. Como é que a gente vai alocar esses recursos? Um paralelo que a gente poderia fazer seria aquele joguinho de Tetris, né, onde aquela caixinha vai caindo. Ou seja, isso é o tempo da gente. Ele sempre vai vindo, a gente tem que direcionar para onde é que ele vai é, no agora, né? Porque a gente só vive no eterno agora, então o passado já foi, o futuro ainda não aconteceu, então a gente vive um eterno presente. Então, o que é que a gente tem que o que é que a gente tem que se tornar hoje para viabilizar que aquele futuro que a gente tanto almeja seja o nosso futuro presente, né? Então, se a gente quer no futuro ter uma reserva financeira, um patrimônio, um imóvel, o que é que a gente tem que organizar no hoje para viabilizar a concretização desses objetivos no futuro, né? O que é que o eu do futuro, é, como é que ele estaria? O que é que eu precisaria criar hoje? Então, às vezes, novos conhecimentos, novas habilidades, novos ambientes. Então, às vezes, a pessoa quer ter uma realidade financeira X, mas o trabalho atual daquela pessoa não condiz com isso. Então, às vezes, se ela se prepara para atingir algo no futuro, pode ser uma forma de atingir isso lá na frente. Porque vamos dizer que a pessoa quer ter uma independência financeira ganhando 20 mil reais por mês. Mas hoje o trabalho dela gera 5 mil,
10 mil, dependendo de quanto é que for, pode ser possível. Mas quanto mais a pessoa tem renda, mais fácil fica atingir esses objetivos, talvez inclusive em menos tempo. Então, o ponto principal que eu acredito quando a gente fala de planejamento é fazer perguntas. Quanto mais de contexto a gente coloca dentro do nosso planejamento, então é colocar num papel. Às vezes a nossa cabeça não funciona tão bem, a gente acha que funciona, mas quando a gente coloca no papel, a gente vai pensando sobre aquilo que a gente colocou. Quando a gente pensa, a gente só pensa e a gente muitas vezes não lembra daquele pensamento que veio antes da mesma forma, e a gente vai ter que ter várias caixinhas de pensamento funcionando ao mesmo tempo com um único processador. Então nem sempre a gente vai conseguir processar todas essas variáveis. Então colocar no papel esses objetivos é o ponto principal. E aí é colocar para tudo. Ah, eu quero em 5 anos atingir X objetivo. Em 5 anos eu quero ter o patrimônio X. Em 5 anos eu quero isso. E aí vão ter coisas que vão ter um ponto de interseção, que um acaba retroalimentando a outra, né, tendo esse fator de influência, mas seria olhar para as perguntas que você faz, as respostas que você obtém, isso vai gerar um novo input, você vai processar aquilo dali que vai gerar um outro input. Então, o quanto mais você vai colocando de contextos, quanto mais próximo você vai ali afunilando o seu planejamento, isso vai tornar você mais apto a conseguir visualizar o caminho para atingir esses objetivos no futuro. Não é algo simples, né? Fui e voltei aqui várias vezes, enfim, trouxe vários fragmentos aqui, mas isso é somente compartilhando um pouco daquilo que eu visualizo, o que é um planejamento, que vai muito além da parte financeira. Depois eu acho que dá para estruturar um pouco mais e, enfim, afunilar o que seria planejamento de vida, planejamento de objetivos e, enfim, a gente vai gerenciando tudo isso. Mas se você ficou até aqui, o meu muito obrigado.